Olá, paz. Tudo bom com você? Bom, o Espírito Santo falou comigo algo tão maravilhoso, e que eu quero compartilhar com você. E aí, já pegou seu cafezinho? Hum, Antes, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, porque nós vamos meditar no nosso devocional de hoje. Eu te peço perdão pela cara, mas aquilo que está fervilhando aqui no meu coração, eu preciso dividir com você. Então eu nem fui me arrumar, eu só queria vir até aqui para falar com você. Vamos abrir comigo? Está lá em Marcos, é uma palavra que você conhece bem. Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Você conhece, né? Mas escute. No versículo 35 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Eu não vou ler todo para você, ele vai até o versículo 41. Mas escute bem. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nesse capítulo havia uma grande multidão, Jesus estava pregando, e de repente ele chegou para os discípulos e falou assim: Vamos para o outro lado. Ele convidou os discípulos para irem até o outro lado. E conforme eles estavam lá já, né, já estavam distante, a Bíblia diz aqui que haviam outros barcos acompanhando, de repente se levantou um vendaval. No versículo 37 diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Se levantou um forte vendaval. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo na popa. A polpa era a parte de trás do barco, e eu perguntei ao meu esposo sobre a polpa, se balançava muito na parte de trás. Ele, como é da marinha, ele falou: Rafaela, não balança tanto quanto na frente, mas isso numa embarcação grande, um navio. Naquela época eram barcos simples, né? Então, balançava tanto quanto na frente. E ele estava dormindo com a cabeça posta num travesseiro. E os discípulos apavorados, se era um forte vendaval, tinha barulho de vento forte, tinha barulho de trovoada, tinha barulho dos discípulos pegando um baldinho, tirando, não é verdade? Tirando a água do barco. Eles estavam apavorados e Jesus dormindo. Foi até que um deles chegou e falou: Jesus, vamos ver, tá aqui no versículo 38, olha. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, ou seja, eles não acordaram: Jesus, Jesus, não. Clamaram, já acordaram: Jesus, Jesus, gritando, né? Clamando: Mestre, não te importa que morramos? Ele simplesmente não respondeu nada. Levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então ele olhou para os seus discípulos e os perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Meu Deus. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Esse é um devocional muito difícil. Muito difícil, porque é o que eu estou vivendo, é o que você provavelmente está vivendo. Foi Jesus quem convidou os discípulos a ir para o outro lado. Ir para o outro lado significa um outro nível que o Senhor está te chamando. E pode ser que dentro deste barco se levantou um grande vendaval contra a tua vida, contra a tua família, a tua história, teu ministério. E de repente você está ali desesperado, tirando água com o teu baldinho, fazendo aquilo que você pode. E desesperado e olhando para a tempestade, olhando, ouvindo o barulho do vento. E o vento tem um barulho que dá medo, não é? E você tá de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que você grita. Como muitas vezes eu grito: Senhor, você não se importa que eu vá morrer nessa tempestade? Querido, Jesus dormir em meio a uma tempestade, sabe o que quer dizer? Que ele tem absoluto controle da situação. E quando nós falamos várias vezes, quantas vezes você fala, quantas vezes eu falo, Deus está no controle.
A gente muitas vezes não tem noção daquilo que está falando. Ter controle quer dizer ter domínio de algo ou alguém. Ter, ter o domínio daquilo que está acontecendo numa situação ou de alguém. Jesus sabia que ninguém ali ia morrer. Jesus sabia que o barco não ia afundar. Jesus sabia que se ele chamou os discípulos para o outro lado é porque ele estava precisando descansar e ele estava ali naquele barquinho e não precisava de ninguém ficar apavorado porque ele tinha o controle da situação. Jesus sabia que ninguém ia morrer. Ele sabia que o barco não ia quebrar, que o barco não ia virar. Ele sabia que ninguém ia perecer, mas os discípulos não sabiam. Eles tiveram medo de morrer. E hoje, talvez você e eu estejamos vivendo uma situação que a gente fala, ai meu Deus, vai morrer, o barco vai virar, tudo vai acontecer, vai tudo acabar. E o Senhor só está lá. Nada vai acontecer, não temas. Eu estou com o controle na minha mão, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, teu ministério, nada vai acontecer, eu estou com o controle. É necessário você passar para o outro lado, é necessário você passar para o outro nível. E quando a gente grita apavorado, simplesmente basta uma palavra. Uma palavra. E ele não vai falar esta palavra enquanto ele não quiser. Mas quando ele quiser, ele pode se levantar e simplesmente dizer para o vento que está apavorando o teu interior, o teu coração, ele pode dizer, mar, cala-te, vento, aquieta-te. Ele pode dar ordem para que cesse todo o barulho que te apavora. Mas é necessário nós confiarmos, não vai perecer. Ele sabia, os discípulos não. Por isso ele dormia. Por isso que às vezes parece que Jesus está em silêncio, Jesus está quieto, Jesus parece que está dormindo no teu barco, que é a tua vida, mas ele não está dormindo, ele simplesmente tem o controle e sabe que agora não é o fim, e sabe que agora não é o final, ele sabe que agora nada vai dar errado. Por isso que parece que ele está em silêncio, parece que ele não está fazendo nada, porque ele está deixando desenrolar de como você vai reagir em meio à tempestade, de como eu vou reagir em meio àquilo que me tira a paz, em meio àquilo que me tira o controle, porque o controle está na mão dele. É ele quem vai falar, mar, aquieta-te, vento, cala-te, não eu. Então hoje o Senhor está falando para mim e para você. Aquieta o teu coração. Eu te convidei para ir para o outro lado. Eu te convidei para ir para um próximo nível. A embarcação não vai virar. O barco pode até estar enchendo, mas eu estou dormindo bem na popa. Basta uma só palavra e tudo se aquieta. Não vai se aquietar enquanto o teu coração não se aquietar. Aquieta-te, porque Jesus falou, vocês ainda não têm fé, estão com medo, por quê? E hoje o Senhor fala para mim, fala para você, você está com medo de quê? Está com medo de quê? Você ainda não tem fé? Você ainda não entendeu que quem está aqui nesse barco sou eu? Nós ainda vamos nos surpreender e falar, meu Deus, quem é esse que basta uma palavra e tudo se aquieta? Aí nós entendemos o controle. Que nós venhamos entender aquilo que o Senhor está falando. Vamos orar? Senhor, diante da tua presença, eu só te peço uma coisa neste dia. Aquieta a minha alma. Aquieta a alma do meu irmão, da minha irmã. Nos faça confiar porque o controle está na tua mão. E controle quer dizer domínio. Domínio da tempestade, domínio da situação, domínio de tudo que está fora das nossas mãos. Nos faça crer, nos faça confiar que o Senhor pode estar dormindo, porque o Senhor sabe que não é o fim. Para que se apavorar? Para que ter medo? Para que desesperar? Nos ensina a confiar em Ti, Senhor, não apenas de boca, mas de verdade. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, porque quando nós aquietamos um pouquinho o nosso coração, o Senhor começa a nos responder, o Senhor começa a falar conosco. Como é bom ter resposta,
Como é bom ouvir a tua voz, Espírito Santo. A embarcação não vai virar, nada vai acabar porque o Senhor está aqui. Por isso nós te agradecemos e te louvamos e que venhamos meditar e comer este alimento, até que a nossa alma se convença de que o controle pertence a ti. Muito obrigado por este devocional, muito obrigada pela tua palavra. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.